Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Matna. E na aula de hoje, a gente vai estar vendo alguns exemplos de gráficos envolvendo a função seno. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é o gráfico da função 3 seno de x. Então, para fazer esse gráfico da função 3 seno de x, é bom vocês ter assistido a aula da função seno, ter visto como fazer o gráfico da função seno de x. Então, para fazer esse gráfico, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte: vamos fazer a tabelinha. Para fazer a tabela, a gente vai só usar os ângulos principais. A gente não vai usar todos os ângulos notáveis. Então, primeira coisa, a gente vai montar x, seno de x aqui, né, que é o... Depois que a gente vai pegar esse resultado e multiplicar por 3 vezes o valor dele, de seno de x, que é o meu y, verdadeiro y aqui, né? Porque a função é 3 seno de x. Fazendo assim fica mais fácil. Então, quais são os ângulos principais? São 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? A gente tem que seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2, a gente viu que é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é 0, certo? Agora, vai pegar esse resultado aqui do seno de x e multiplicar por 3, não é isso que a gente tem que fazer? Então, aqui vai dar 0, aqui vai ficar 3, aqui 0, menos 3 e 0, certo? Aí, vamos falar um pouquinho aqui agora. A gente vai fazer o gráfico dessa função. Depois x. X e y aqui. Só que o meu y, ele vai variar de menos 3 até 3, não é? Então, de 3 até menos 3. Então, aqui eu vou chamar de 3 e aqui de menos 3, certo? Aqui vai ser 0, aí eu vou pôr de π sobre 2 e π sobre 2. Chamar esse daqui de π sobre 2. Deixa mais aberto que o anterior, né? Aí o próximo aqui deu π. 3π sobre 2 e 2π. Então, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, oi, ai. Podia ter pego a régua, né? Isso daqui vai dar 3. De π, 0. De 3π sobre 2, a gente viu que é menos 3. E de 2π, 0, certo? Então, agora fazer o gráfico.
Não, de novo. Só. Aí, ficou melhor. Então, esse é o gráfico da função 3 seno de x. Observe que a imagem dessa função, ou seja, os valores de y sempre vai ficar de menos 3 a 3, certo? E o período? O período dessa função continua sendo 2π. Ok? Então, esse é o gráfico da função f de x igual a 3 seno de x. A próxima função que a gente vai ver é f de x igual a 2x. Então, a gente vai começar fazendo a tabela do mesmo jeito que anteriormente, aqui x. Só que aqui a gente vai pôr, vai chamar t de 2x, certo? E, por último, o valor de y, que é seno de... Isso é igual a seno de 2x. Então, primeira coisa, a gente vai variar o t aqui. Então, vai pôr os ângulos que a gente vai usar é 0, π sobre 2, né? Que a gente sempre está usando. Π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Seno de 0, ó, seria aqui, seno de 2x é seno de t. Então, seno de 0, a gente tem que é 0, de π sobre 2, 1, de π, 0, 3π sobre 2, menos 1, e seno de 2π, 0, certo? Então, já deu uma volta completa. Só que aqui, o nosso ângulo, que a gente trabalhou aqui, foi o ângulo de 2x, mas a gente precisa saber o valor de x. Então, o x não vai ser a metade do valor de t, então a gente tem que aqui vai ser 0, metade de π sobre 2, π sobre 4, aqui de π é π sobre 2, de 3π sobre 2 é 3π sobre 4, e de 2π a metade é π. Então, na verdade, a gente vai estar considerando os ângulos entre 0 e π, certo? Então, se a gente for observar, a gente tem que... A gente estava com t variando de 0 a 2π, o intervalo, o período era de 0 a 2π, né? O nosso... Para a gente completar o período, é de 0 a 2π. Só que esse t aqui, na verdade, meu ângulo é 2x. Então, para mim completar esse período aqui, esse daqui é o período de 2x. Então, de x, é mesmo, eu tenho que pegar, dividir por 2, certo? Todo mundo. Quando eu divido por 2, vai ficar 0 e aqui, π. Então, o período do ângulo aqui é de 0 a π. Então, o intervalo de x, um período dele vai ser de 0 a π. Ou seja, então, o período é π e não 2π agora. Então, agora vamos fazer o gráfico. E a imagem aqui vai continuar de menos 1 a 1. Não mudou. O que mudou foi o período. Ao contrário do gráfico anterior, que tinha mudado era a imagem e não o período. Então, aqui vai ficar, eu vou pôr 0 e vou pôr meu ângulo agora de π sobre 4 em π sobre 4. Então, vou marcar aqui π sobre 4. Aí, vou usar simetria aqui, né? Aí, o próximo é π sobre 2, π
epa, 3π sobre 4 e π. E se continuar, vai repetir. Então, aqui vai ficar π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Aí agora, 1 e menos 1, vou colocar aqui. Menos... Então, quando seno de 0, do x, quando é 0, é 0. O y é 0. Quando o x é π sobre 4, vai dar 1. Quando é π sobre 2, dá 0. Quando é 3π sobre 4, dá menos 1. E quando é π, 1. Então, agora a gente vai fazer o gráfico. Não ficou bom o meu começo aqui, não. Deixa eu só... O que aconteceu em relação, esse gráfico em relação ao gráfico de seno de x, ele é mais fechado, certo? Ele é mais fechado no eixo x. O anterior, o 3 seno de x, ele era mais espichado. Agora, nosso próximo gráfico, que é esse daqui. Então, agora a gente vai fazer da mesma forma que o anterior. Então, vamos colocar aqui x, x. Aqui o ângulo eu vou chamar de t, porque a diferença aqui do gráfico de seno de x está sendo no ângulo, que é x menos π sobre 3. E por último aqui, o valor de y, que é igual ao seno de x menos π sobre 3. Então, aqui, vamos colocar, ó. Então, para ter 0, então, como é um ângulo, sempre a gente começa nesse de t aqui, 0, π sobre 2, né? Só coloca os principais. Π, 3π sobre 2 e 2π. O valor do seno disso é 0, 1 aqui, né? Seno de π sobre 2. Seno de π é 0, de 3π sobre 2, menos 1, e aqui 0. Agora, vamos encontrar o x. Então, vai ficar 0, ó. O x vai ser, a gente tem que x vai ser, ó, t mais π sobre 3, certo? Passou o π sobre 3 para o outro lado. Então, quando o t for 0, o x é π sobre 3. Quando t for π sobre 2, aqui, ó, então, π sobre 2 mais π sobre 3, a gente chega aqui, daqui, 6, 3π, né, mais 2π, 5π sobre 6. Quando for π, vai ficar, deixa eu só apagar aqui,
Quando for π, aqui vai ficar 3, né? 3π mais π, 4π sobre 3. Quando for 3π sobre 2, vai ficar o t 3π sobre 2 mais π sobre 3. Tira o mínimo, que é 6, que vai ficar 6 dividido por 2, 3, 9π mais 2π. Então, vai dar 11π sobre 6. E quando for 2π, vai ficar 6, 7π sobre 3. Certo? Um 7. Então, vai estar variando de π sobre 3 até 7π sobre 3. Então, a gente tem que, ó, a variação de t é de 0 a 2π, normal, que é a variação do... Se for seno de t, é a variação, um intervalo de um período de 0 a 2π. Mas o t é x menos π sobre 3. Então, vai variar esse x menos π sobre 3, vai variar dentro desse intervalo de 0 a 2π. Mas o x vai variar de, passando π sobre 3, somando π sobre 3 nos 3, vai ficar 0, π sobre 3, π sobre 3. Aqui, somando π sobre 3, vai ficar x. 2π mais π sobre 3. Então, aqui a gente tem que o período vai ser de π sobre 3 até 7π sobre 3. Certo? Esse intervalo, o período, então esse aqui é o intervalo do período é de π sobre 3 a 7π sobre 3. Então, o período vai ser 7π sobre 3, né? Menos π sobre 3, que dá 6π sobre 3, que dá 2π. Então, o período continuou sendo 2π, mas o intervalo desse período é de π sobre 3 até 7π sobre 3. O que mudou foi o intervalo. O período continuou sendo o mesmo. Agora, vamos fazer o gráfico. X, Y. Vamos lá. O Y está variando de menos 1 até 1. Aqui 0. Então, vamos começar. π sobre 3.
Vou consertar isso aqui. Então, aqui seria 2π sobre 3, né? Você vai de π, aqui π, ó, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, Ixi, ainda ficou faltando, 6π sobre 3, deixa eu ver um negócio aqui. Então, cada imagem aqui, cada valor de x aqui, ó, de π sobre 3 a 5π sobre 6, está em de π sobre 2 em π sobre 2. Então, para facilitar, a gente vai começar com π sobre 3, aqui, 60 graus. Não dá 90, né? Foi o que começou aqui. Eu vou marcar o π sobre 3. Aí o próximo é 5π sobre 6. Então, eu vou pôr esse intervalo aqui, ó. Certo? Então, vai de 90 em 90 agora. Aí eu vou marcar aqui, para ficar melhor a nosso gráfico, mais simétrico. Então, aqui vai ficar 5π sobre 6, então esse aqui é 4π sobre 3. Aí, depois do 4π sobre 3, a gente tem 11π sobre 6, que vai de 90 em 90. Aí, de 11π sobre 6, vai até 7π sobre 3. Então, fica mais fácil do que o jeito que eu estava começando. Tá? Senão, a gente tem que pôr muitos dados aqui e sobrecarrega o gráfico quando a gente vai fazer manual. É melhor não sobrecarregar com muitos dados. Senão, fica muito difícil de entender. Então, aqui vai ficar. Quando seno de π sobre 3 é 0, esse daqui de π sobre 3, seno de π sobre 3 é 0, então marca aqui, né? De 5π sobre 6 dá 1, de 4π sobre 3 dá 0, 11π sobre 6 dá menos 1. E de 7π sobre 6 dá 0. Então, a gente tem... O que aconteceu em relação ao seno de x aqui? Que o gráfico, ele andou no eixo x. Ele teve uma translação. Então, agora, vamos aqui... Vamos começar assim. Ixi, não ficou bom o começo. Então, esse é o gráfico dos... Ainda não ficou bom. Vamos pôr mais bonitinho aqui. Nossa, eu tô errando. Eu vou começar ao contrário agora. Esse vai. Isso. Então, o gráfico é mais ou menos isso.
do seno de x menos π sobre 3. Então essa foi a aula para fazer alguns gráficos envolvendo a função seno. Se vocês gostaram, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.